Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 0, a aula da Carta do Louco, tá? Aqui a gente vai dar realmente início ao curso e antes eu quero trazer para vocês um pouco de informações, né? Para que vocês se situem com a linguagem que eu vou trabalhar nesse curso. Mas eu acredito que todos que estão aqui já devem ter contato com a palavra arquétipo, tá? E o arquétipo nada mais é do que a imagem primordial de alguma coisa que está registrada ali no nosso inconsciente e que é passado para a gente, né, esses registros, através mesmo da nossa própria ancestralidade. Então, se eu pedir agora para você imaginar uma colher, você vai ter uma estrutura de uma colher, um padrão de uma colher já pré-concebido na sua mente, ou seja, você acessa o seu inconsciente para poder mentalizar como que é uma colher, entende? Então, os arcanos do tarô, eles têm essa tendência, né? Todos os 78 arcanos do tarô são vivências que ficam registradas no nosso inconsciente, né? No inconsciente coletivo e no inconsciente gerado aí pelos nossos ancestrais, tá? Na aula de Cabala Hermética, eu expliquei um pouco para vocês sobre a Kundalini, sobre a serpente da mãe, sobre a serpente do pai, e esses registros estão associados também a essas serpentes que passam ali pela árvore da vida, tá? E mais uma vez digo para vocês, se vocês querem que eu realmente continue com mais aulas de Cabala, vocês podem deixar aqui nos comentários que em cada arcano aqui eu vou estar falando também um pouco sobre a Cabala, tá? Então vamos lá. Aqui temos ele, um dos grandes símbolos do tarô, né? A carta do louco, uma carta totalmente icônica, né? Uma carta onde tem uma representatividade incrível e hoje eu vou trazer algumas informações que talvez aqui alguns não conheçam e outros talvez conheçam, tá? O que a gente precisa perceber em relação ao tarô? Eu sempre trago a dica de você entender quais são as sensações que aquela carta está passando para você. Muitos vão se conectar com as sensações que são passadas através do tarô com uma linguagem de cores, certo? Então as cores elas podem te chamar a atenção. Então a gente vê uma eminência na carta do louco da cor amarelo. E o que o amarelo representa muitas vezes? O amarelo ele está associado à alegria, né? Ele está associado a possibilidades. O louco fala sobre alegria, fala sobre possibilidades. Mas a gente vai analisar aqui a iconografia da carta, tá? Símbolo a símbolo, para você realmente compreender como um todo aqui as origens dessa carta, tá? Que você pode buscar através do entendimento da letra no alfabeto em hebraico. Então, a carta do louco está associada à letra Aleph, tá? Aleph significa boi, tá? Em hebraico, então se você quiser fazer uma busca, né, uma pesquisa em relação à associação da letra em hebraico com o louco, vai te ajudar muito. Então lá na Cabala a gente tem Keter, então no caminho de Keter a Rokma, a gente tem o caminho do louco, tá? Mas vamos lá, o louco é a carta que fala sobre possibilidades, né? Esse amarelo, ele traz essa sensação de alegria, tá? Tem uma coisa ali na mão do louco, né? Na verdade, pegando o braço dele e os ombros, que é uma trouxa de roupa. Então tem um bastão ali segurando uma trouxa de roupa. E olha só que interessante. Acima dessa trouxa, a gente tem um sol, tá vendo? E esse sol, ele tá emitindo uma iluminação sobre o louco. E o que a gente pode entender sobre essa iluminação? O sol, pessoal, ele traz um arquétipo, uma simbologia de potencial, tá? Na Cabala, a gente chama o sol também de a verdadeira vontade. Então, aqui é a verdadeira vontade do espírito, o potencial do espírito, o potencial de possibilidades que o espírito tem em seguir uma jornada, em seguir um caminho. Afinal, é uma trouxa de roupa. E o que essa trouxa representa? Essa trouxa representa as características, né, em oculto que o louco tem. A trouxa tá atrás dele, tá? Talvez ele não tenha tanta noção assim do que tem na bagagem dele, e essa bagagem muitas vezes é representada com uma bagagem
espiritual, tá? A nível de consciência mesmo, tem uma pré-consciência ali, né, guardada nessa bagagem, ela tá em oculto, então tem potenciais em oculto aqui nessa jornada. Então, simbolicamente, a gente já tem aí realmente toda uma filosofia por trás dessa carta. E muitos associam essa bagagem que o louco carrega, né, às bagagens de outras vidas, tá? E se a gente quiser mergulhar mais ainda nessa carta, a gente vai perceber que o Sol, ele está, né, em uma cor branca, tá vendo? O branco está predominando ali no Sol, tá vendo? E aí o que é que isso nos traz? Que é um Sol que traz uma sensação de pureza, né? E tem uma flor também na mão do louco, né? E essa flor, ela é branca. Então tem uma jornada que o louco pretende fazer, que é uma jornada de pureza, ainda é o zero, é o neutro. As coisas ainda vão ser vividas. Então, por isso que ela é uma carta muitas vezes associada à inexperiência. Mas, pessoal, eu quero dizer para vocês que não é uma inexperiência total, tá? Porque a partir do momento que ele tem bagagens em relação a outras vivências dele, a outras vidas, então ele não é completamente inexperiente. E aí a gente entra no lado luz e no lado sombra da carta, o que é interessante a gente sempre ir mesclando aqui no curso, tá? Essa questão do lado positivo, como as pessoas gostam de chamar, e do lado negativo, tá? Mas vamos trabalhar com outros nomes, porque fica melhor para vocês identificarem as energias. O lado luz da carta e o lado sombra da carta. Então, o louco é aqui quando o espírito ele está sendo preparado para encarnar na matéria, tá? E eu vou falar sobre isso ao longo das aulas dos arcanos para que vocês entendam também os mistérios do Santo Graal no tarô que eu vou explicar aqui para vocês nesse curso, tá? Então, de primeira, a gente já tem, né, essas questões a serem refletidas na carta do louco, a predominância do amarelo, que traz essa alegria. E como vocês podem ver, pessoal, as botas do louco, elas são amarelas, entendeu? Então, até o fato dele estar pisando no chão, ele está pisando com alegria, ele está pisando com emoção, ele está pisando com a vontade de experienciar novas possibilidades na vida ou na jornada dele, entendeu? Então, esse arquétipo aqui, a carta do louco, essa simbologia, ela é vivida por nós em vários momentos da vida, sabe? Quando que você sentiu essa energia de alegria, de possibilidade de não saber o que vem ali na frente? E o que é esse não saber o que vem ali na frente? É esse precipício que está na carta do louco, tá vendo? Tem um precipício, então a gente tem aqui um personagem que está se deslumbrando com as possibilidades ali que o universo, que o mundo onde ele está proporcionando para ele, e ele está olhando para cima. O louco, ele está com um olhar para cima, né? E, inclusive, por esse fato dele estar olhando para cima no tarô de Waite, né? Que é esse tarô que eu estou usando aqui, a gente tem um cão que é também um cachorro, né? E ele tá ali, olha, em um estado que parece ser um estado de alerta, trazendo a mensagem para o louco: cuidado, que você pode cair do precipício, tá? E aí já tem outra reflexão em relação à iconografia dessa carta, que é o que é esse cão? O que é esse cachorro? Existem várias discussões no tarô sobre o que é ele. E eu vou deixar que vocês reflitam sobre essa questão da representação que esse cão traz, tá? Vamos lá. Eu vou trazer uma dica aqui para vocês filtrarem, né, e associarem nas tiragens de vocês, na vivência de vocês com tarô. Se o louco, ele tá trazendo bagagens de outras vidas e ele tá com uma flor branca, né, que tá numa posição até um pouco atrás dele, sobre a iluminação ali do sol, sobre a irradiação do sol, como vocês podem perceber, será que esse cão, né, que pode ser representado arquetipicamente, simbolicamente como o amigo fiel do homem, seja a representação de um guia espiritual, de um guardião espiritual, do sagrado anjo guardião manifestado em um animal para proteger, para trazer um alerta para o louco? Então, tipo assim, olha, você tem muitas possibilidades aí.
Você está alegre, você está feliz, você está olhando para cima, você está radiante, tem um sol em volta de você. Mas você tem que ter cuidado com os precipícios, ou com o precipício, né? Porque a gente aqui não consegue ter uma noção por completo do tamanho que esse precipício representa, tá? Cabalisticamente, a gente consegue analisar que existe, né, como se fosse um despenhadeiro entre Keter e Tiferet, né, na Cabala, que representa o abismo, né? Então, quem sabe esse abismo não é o abismo de Daat, o abismo da sacerdotisa, onde vocês vão ter a aula aqui do curso, entendeu? Por isso que eu vou trazer muito para vocês a necessidade de vocês estarem acompanhando aqui com a Árvore da Vida, né? Eu já memorizei muita coisa, então para mim é fácil para falar, mas para quem está assistindo é muito bom você ter acesso à Árvore da Vida para você ter um contato, né, com a profundidade do tarô. Então, só aqui a gente tem possibilidades incríveis com essa carta. Eu